e tu arrebentava os caras em segundos, assim. Tem luta que... Tem algumas lutas tuas que acabam com menos de 1 minuto, né? Menos de 1 minuto. Porra, E tu falou assim, cara, eu não sou um cara violento. O que acontece ali, então, quando solta a colheira do Vitor Belfort dentro do octógono? Especialmente quando tu tá novinho ali, tu tinha 19 anos, acho que na primeira vez que tu arrebentou o cara em 42 segundos, alguma coisa assim. O que acontece ali, então? Tem o jogo mental, como é que funciona? Por que tanta energia e explosão, assim, logo de cara? O que acontecia contigo ali? Porque isso é incomum, tanto que o teu apelido virou fenômeno. Eu falo que o medo, ele é algo... O medo, ele é algo que a gente não pode não sentir, né? Quando a gente fala com medo, se alguém trouxer um leão para cá agora, né, se entrasse um leão para cá feroz, todo mundo ia sentir medo, né? Ele ia comer quem? Né? O mais otário, o gordão ali. Assim, na realidade, quem que ele ia atacar, né? Às vezes você acha que... Na realidade, mas como é que a gente vai se defender? Como é que a gente vai fazer? Eu ia ficar atrás de tu e deixar o gordão ali, ó. Brincando, velho. Mas a ideia, quando eu quero dizer isso, é que o medo... Eu falo que o medo é uma gasolina. Como é que você usa ela? Então, vamos supor... Quando você entende de Fórmula 1, né, eu fui compreender isso quando eu comecei quem não gostava do Ayrton Senna? E eu me lembro que às vezes o Ayrton Senna, ele não colocava gasolina. Né? Ele ficava sem gasolina e o pessoal falou, ele não vai botar gasolina, tá acabando a gasolina. Ele botava na hora certa a gasolina. Ele tinha umas estratégias muito interessantes. E eu depois descobri que a gasolina, ela pesa mais o carro. Então tem a hora de colocar... Ele sabia a hora de colocar gasolina. Então, muita gasolina, de repente, na hora errada, você vai ficar com o carro, não vai estar veloz. Então, ele precisava passar aquele carro e depois ele botava gasolina, né? Assim, mas ele tá botando gasolina agora. A gente não fazia ideia, a gente estava em casa, mas o que eu gostava de ver o Ayrton Senna é que ele corria para ser o primeiro. Ele não corria para fazer ponto igual era o da McLaren, aquele cara, assim, o Prost, né? Ele queria ganhar, ele era então, o medo dele fazia ele ser mais corajoso, né? Assim, fazer certas coisas que, inclusive, ele se arriscou muito, né? Mas, infelizmente, a gente perdeu ele, né? Então, eu falo que o medo, ele foi um grande aliado meu quando eu descobri ele. Então, o medo, ou ele entra no tanque e vira uma energia, ou as pessoas pegam a gasolina e jogam nela e tacam fogo. Então, o medo, ele é um aliado, ele nunca é um inimigo. Então, eu acho que no início eu tinha tanto medo que eu falei assim, cara, eu vou acabar com isso. E era o meu dom, né? Então, assim, Deus me deu esses dons e, ao mesmo tempo, me deu algumas criptonitas. Então, você tem que saber lidar com esse... Todo mundo tem uma criptonita, né? Então, eu sabia... Eu acho que o medo me ajudou muito a decidir, a definir, porque você tem aquele momento, então você não pode... Cada um tem um estilo de luta, né? Então, eu me lembro que quando meu irmão falou assim, quando você não luta como o leão, tipo, o leão ele ataca, né? Outros animais, eles caçam diferente. Se eu tento ser um animal que eu não sou, a tendência a minha probabilidade de perder é muito grande. Então, eu gosto de focar sempre naquilo que eu sou bom. Então, na minha carreira, quando eu olho para minha carreira, quando eu deixei de ser leão, me custou muito caro. Né? Né? Então, assim, essa era... Eu acho que isso é uma coisa que todos nós temos que saber qual é a nossa... Aonde está o nosso strength, né? Onde está a minha força, onde está a minha capacidade de executar. Se eu sou um atacante, eu não posso ser um lateral direito, né? Mas o lateral direito não pode ser um atacante, né? Quando a gente olha para o Ronaldo... A gente lembra como é que ele atacava. Então, se o Ronaldo tentar ser um cara do meio de campo, ele deixa de ser o Ronaldo, né? Então, assim... Mas numa luta, claro que, assim, eu sou só um espectador, mas eu fico imaginando que uma luta, ela vai ter, ou na ideia, nas estratégias possíveis numa luta de MMA, existem estilos por exemplo, teu negócio era ir pra cima do cara e arrebentar o cara. Tem o cara que fica esperando, o cara gosta de lutar no chão. Tem o Lioto que fica parado esperando o cara vir. Contra-ataque, E eu fico pensando se não é tipo
de um jeito mais complexo, um pedra, papel e tesoura. Tipo, o cara que tem o teu estilo, ele tem vantagem contra esse estilo e desvantagem contra aquele e aquele, né? O segredo imagina uma música, assim, essa música é esse beat aqui, ó. Essa. Então, assim, eu falo que música é como se fosse som, é como se fosse uma onda de som. E por isso que estratégia é importante, né? O que você faz... Porque às vezes você vê um time muito bom, e esse time muito bom, ele pede para um time muito ruim. E o time muito ruim ganha, assim... Sim. São matchups, só que por isso que tem as estratégias, né? Assim, você tem que saber usar a sua força e saber a sua criptonita, né? Então, Pois assim, no teu caso, é aquilo que você falou. Assim, se você deixar de ser você, as coisas pioram um pouco. Mas, se você for usar sempre o mesmo estilo de luta, o teu oponente, ele pode... Não é nem se adaptar, tu pode ser colocado pra lutar com um cara que simplesmente tem um matchup diferente e vantajoso. Isso. E aí fica difícil. Por isso que luta você tem que saber com quem que você vai lutar em determinado momento, né? Então, tipo assim, tem muitas pessoas que... Por que esse cara não luta com esse cara? Entendeu? Porque não é vantagem para ele. Então, assim, lembra, é um business. Não é diferente. Por isso que eu falo, deixa de ser esporte. Entendi. Então, assim, a luta... muitas coisas são favoritismo, entendeu? Tipo assim, o cara, vamos supor, o Mayweather decide com quem que ele vai lutar. Mas no futebol, você não decide com quem que você vai jogar. Tem um campeonato, né? Hoje em dia tem lá o PFL, que cria um campeonato. Então hoje tem vários formatos. O formato do business, ele tem que entender se é um lutador, mas você também é um empreendedor. Você é um lutador, mas também você negocia contratos, né? Então tudo... o esporte, por isso que você gosta do esporte antigo, porque quando a gente fala da minha época, né, que você era muito raiz, né? Hoje já o futebol, já o cara fala assim, cara, esse jogo não é importante, então não vou dar o meu melhor. Quantas vezes você tem um time e você fala, pô, aquele cara não tá jogando, tá dando migué. Ou estão poupando o jogador. No caso do Flamengo é sempre jogaço, porque o elenco do Flamengo é sacanagem, tá? Mas você tem razão, assim, diferente. Eu concordo, o Flamengo mesmo é o Flamengo, né? Vem do Zico, né? Não tem jeito, né? Eu quero usar aquela camisa 10, ele tem que... meu irmão. Né? Representa... Por isso que quando a gente fala de time, né? Quando a gente fala de time, a gente carrega essa bagagem antiga, né? Só que a gente sabe que a geração de hoje, eu falo que é uma geração mais, digamos, é uma geração mais frágil, é uma geração mais assim, não é justo, entendeu? Eu posso fazer... Tipo, quando eu vejo uma pessoa jovem, assim, o cara fala assim, o que você quer ser? YouTuber. Mas eu acho bacana, eu falo assim, que legal. Mas por quê? Porque eles ganham dinheiro. Eu já não acho legal. Entendeu? Assim, o problema é que hoje em dia o jovem, ele quer ganhar dinheiro. E na época que a gente fazia uma coisa, não era pelo dinheiro, era pela paixão. Até porque naquela época, eu podia ter jogado tênis, eu podia ter jogado futebol. Eu escolhi luta. Alguma coisa me atraiu ali na luta. Era o medo, era a insegurança, era empreender, era uma coisa nova. Eu acho que isso vai dar certo. Era aquela coisa, será que vai dar certo?